Bom, acabou que eu incluí mais alguns elementos aqui, como esse calendário, coloquei aqui uns livros em cima da estante, coloquei uma outra persiana, mas nada além daquilo que você já não tenha visto. Talvez a única coisa que eu não tenha mostrado anteriormente foi a colocação dos números ou então do texto que usei para criar o calendário. Mas para isso você pode utilizar aqui a ferramenta de texto que fica na barra lateral. O procedimento é o mesmo. Para cada um desses elementos eu criei então uma layer diferente. Agora então eu vou importar esse layout, esse cenário para o After Effects. Eu vou destravar as layers que travei aqui, vou selecionar toda a minha paleta de cores, agora já não preciso mais, e vou deletar, assim também como vou deletar aqui a referência que usei. Vou clicar em File, Save e vou dar um nome aqui para o meu projeto de cenário. Vou clicar em Salvar, clicar em OK e pronto. Já tenho meu cenário salvo e agora vou abri-lo no After Effects. Com o After Effects aberto, eu vou então importar o meu arquivo que criei no Illustrator. Aqui nessa área de projetos, eu vou dar um duplo clique, meu browser será aberto e eu vou localizar aqui o arquivo que eu criei, o cenário.ai, que é a extensão do Illustrator. Vou clicar em abrir e aqui eu preciso me certificar de que em Import Kind esteja marcada a opção Composition. E aqui em Footage Dimensions, a opção Layer Size. Vou clicar em OK. Quando eu faço isso, dois arquivos aparecem aqui na minha área de projetos. Um chamado cenário e o outro chamado cenário layers. Quando eu expando, eu vejo que todas as layers de todos os objetos que eu criei estão aqui separados. Mas note o que acontece quando eu dou um duplo clique em cenário. Logo aqui abaixo, ele já me abre todas as layers e eu já consigo visualizar na tela de preview o meu cenário criado. E eu já posso então começar a animar o meu cenário. Veja bem, nesse nosso treinamento faremos uma pequena animação do cenário apenas para que ele apareça, para que ele surja na tela. O nosso personagem, que falaremos posteriormente, é que vamos elaborar um pouco mais a animação. Lembrando que esse é um curso básico e essencial para que você entenda esse processo e vá evoluindo gradativamente. Vamos entender o seguinte, eu tenho aqui então as layers que contêm os meus elementos e eu entendo que seja muito mais fácil de iniciar quando você vem aqui e desabilita a visualização dos elementos que você ainda não quer que apareça. O que eu vou fazer é desabilitar quase todos, com exceção do chão e da parede, que são os primeiros elementos que vão aparecer em minha cena. Ao expandir chão, eu vejo então uma opção, que é a opção Transform. Em todos os outros itens, se você for expandindo, você também encontrará a opção Transform. E nessa primeira etapa do treinamento, vou expandir também a opção Transform de chão. Eu tenho alguns itens importantes, como o Anchor Point, Position, Scale, Rotation e Opacity. Com exceção do primeiro, o próprio nome já entrega o que cada um faz. Por exemplo, Position, você desloca a posição do seu elemento. Scale, você o deixa menor ou maior. Rotation, você pode rodar o seu elemento. E Opacity, ele pode ficar transparente ou não. O Anchor Point, vou clicar, se refere a essa marcação aqui. Ela vai servir como um ponto de referência para o início de sua animação. Então, nesse caso específico, eu vou optar por deixar o Anchor Point de todos os meus elementos sempre no meio do objeto. Veja que aqui eu tenho dois eixos, então eu vou mexer no primeiro apenas em caráter ilustrativo e você vê que o Anchor Point se mantém no meio, mas a figura se desloca. O mesmo serve para o outro eixo. O Anchor Point permanece no mesmo local enquanto que a figura está se deslocando. Então eu vou pressionar o Ctrl Z para voltar ao normal e deixar o Anchor Point exatamente no meio da minha figura. Agora, caso eu quisesse deslocar o Anchor Point permanecendo com a figura no mesmo local, eu poderia clicar aqui em cima no Pan Behind Anchor Point, ou então o atalho Y do meu teclado. Clicando aqui, eu consigo movimentar o Anchor Point dentro da minha figura e ela permanece no mesmo local. Vou pressionar o Ctrl Z para voltar e prosseguir. Vou desmarcar aqui essa opção. E para isso, basta que eu clique aqui novamente na ferramenta de seleção. Bom, vamos entender o seguinte. Com o Transform expandido, já expliquei a funcionalidade de cada um desses itens. Inicialmente, para a animação de nosso cenário, eu vou utilizar
alguns desses itens em específico, como o Position e o Scale. Toda a minha cena terá 10 segundos, então a animação do cenário vai ser muito rápida, vai ser apenas para que ele apareça na tela e aí sim, posteriormente, o personagem comece a gesticular e ser animado. Portanto, a animação do cenário é meramente como se fosse uma explosão de todos os meus elementos em cena. Vamos começar com o chão. Eu quero que o chão entre em cena de baixo para cima. Eu vou diminuir um pouco aqui a visualização, 33%, e eu vou fazer o seguinte. Observe que o chão está selecionado aqui na minha composição. Eu vou clicar aqui em tela no elemento e vou tirá-lo de cena. Vou botar mais ou menos aqui. Vou marcar um keyframe em position, aqui no reloginho. Vou andar com a agulha da timeline um pouco mais à frente e vou voltar com o chão. Acho que ele deixa até um rastro aqui. Então observe o que acontece. Ponto 0 da timeline, o chão não aparece. Quando eu dou um play, ele entra em cena. Bem rápido mesmo. E aqui estão os dois keyframes que eu criei, que são os pontos iniciais e finais da minha animação. Para que isso tudo fique mais suave, uma técnica muito usada é selecionar os keyframes, clicar com o botão direito, clicar em Keyframe Assistant e utilizar uma das opções Easy Easy, Easy In ou Easy Out. Ou então pressionar o F9 para o Easy Easy. É o que vou fazer, F9. Note que até o ícone dos keyframes é alterado e a transição fica muito mais suave. Vamos dar um play, aqui está. Agora, nesse mesmo tempo em que o chão entra de baixo para cima, eu quero que a minha parede entre de cima para baixo. Então eu vou aqui expandir a parede aqui embaixo, expandir o transform da parede e no mesmo ponto 0, onde a minha agulha está na timeline, eu vou tirar a minha parede de cena. Vou marcar um keyframe position, vou andar com a agulha até exatamente o segundo ponto da primeira animação e vou descer com o meu objeto, que no caso aí é a parede. Observe que o mesmo rastro da animação pode ser visualizado. Vou também selecionar esses keyframes, botão direito, Keyframe Assistant, Easy Easy ou F9 e vamos ver como ficou. Nada em cena, quando dou o play, o chão entrando de baixo para cima e a parede entrando de cima para baixo. Essa é a nossa primeira animação. Vamos minimizar o chão e a parede e partir para o próximo elemento. Eu vou então ativar aqui o lustre. Esse lustre. Vou fazer com que ele entre também de cima para baixo. Vou expandi-lo, expandir o transform e trabalhar o position. Vou andar com a agulha da minha timeline e chegar mais ou menos nesse ponto onde o chão já encontrou com a parede. Se eu quiser andar frame a frame, eu posso usar o page up e o page down do meu teclado. Então eu vou fazer o seguinte, no segundo eixo de position, no segundo eixo do position, eu vou tirá-lo de cena e vou marcar um keyframe em position. Vou andar um pouco com a agulha da timeline e ainda nesse mesmo eixo, vou trazê-lo de volta, mais ou menos aqui. E eu já tenho essa animação. Acho que ficou muito em cima. Eu vou clicar nos dois keyframes e vou arrastá-los um pouco mais para frente. Então eu tenho o encontro da parede com o chão e posteriormente o meu lustre descendo. Vamos dar um play. Acho que ficou um pouco rápido. Vou clicar no segundo keyframe e vou arrastar para deixá-lo mais distante. Agora sim, consigo ver com clareza, dando um play, o lustre descendo. E o processo é esse mesmo. Precisamos ir testando para ver se a animação está do nosso agrado. Se você quiser uma animação mais lenta, você pode separar ainda mais um keyframe do outro. Seleciono as duas, botão direito, Assistant e o Easy Easy. Ok. E dessa mesma forma, vou animar os outros elementos. Vou minimizar o lustre e trabalhar agora, por exemplo, os armários. Vou habilitar a visualização dos dois armários. Vou andar um pouco com a agulha da timeline. E escolho aqui o ponto que esses armários vão começar a entrar. Vou fazer que esse entre da direita para a esquerda e esse entre da esquerda para a direita. Vou habilitar aqui o armário 2, expandir o transform e em position vou mexer aqui no primeiro eixo e jogá-lo totalmente para o lado de fora. Vou marcar um keyframe em position, andar um pouco com a agulha da timeline e voltar com ele para a posição que quero. E aí já tenho essa animação. As coisas vão começando a acontecer. Como eu te disse, a animação do cenário é como se fosse uma explosão, onde todos os elementos vão praticamente entrar um após o outro de forma bem rápida para que o cenário fique disponível para o meu personagem. Vou fazer o mesmo agora com o outro armário. Talvez em um momento diferente, um pouquinho antes aqui,
vou expandir o outro armário, expandir o transform. Nessa posição, em position, eu tiro meu armário de cena, marco um keyframe, ando um pouco e aqui volto com o armário para a posição que quero. Então tenho essa animação. Posso selecionar todos os keyframes, botão direito, Easy Easy. Bom, sinceramente eu acho que não é necessário que eu mostre aqui para você a animação de elemento por elemento, levando em consideração que eu vou repetir o mesmo procedimento para todos os outros elementos. Vou trabalhar sempre a questão do position. Ou ele vai entrar de baixo para cima, ou ele vai entrar de um lado pelo outro. E no máximo o que vou fazer é utilizar talvez uma animação de escala, onde ele não está aparecendo e ele vai aumentando gradativamente. Mas caso isso ocorra, eu paro aqui para te mostrar. No momento vou dar uma acelerada para não tomar muito aí o seu tempo. Bom, então eu guardei aqui o último item para te mostrar, que é o calendário, vou habilitá-lo, porque eu vou justamente utilizar um outro tipo de animação, que é a animação por escala. Vou expandir o transform e tem aqui a escala. Digamos que eu queira que o calendário apareça logo após o relógio ser startado. Então aqui eu venho aqui em escala, clico no 100% e coloco 0. Pressiono Enter e ele some da tela. Marco um keyframe, ando com a agulha aqui uns 2 frames, clico de novo e coloco 100%. Faço aquela suavização que você já sabe com o Easy Easy e tenho essa animação, que ele surge com uma animação de escala. E assim finalizamos aqui a nossa animação do cenário. Vamos ver como ficou, vou dar um Enter. Novamente. Como eu disse então, os elementos surgem de uma forma bem rápida, quase explodindo na tela. Caso você queira fazer algum outro tipo de animação com algum desses elementos, aí é uma outra conversa. Eu deixei o cenário pronto para que nosso personagem comece a agir.